Olá, olá! Muito boa noite a todos! Está no ar o Sabe Caxias Cultural, já coloquei todo mundo na tela ao mesmo tempo aqui, começando mais uma edição do nosso programa Sabe Caxias Cultural, que é, né, sexta-feira à noite também, né? Já estou sequelado aqui no café, na resenha do dia a dia, quase não durmo, nem sei se é noite, deixa eu ver. 16/4/2021, abril, 21 horas e 17, 21 horas e 17 minutos. Estamos ao vivo mais uma vez aqui pela página de Sabe Caxias para um bate-papo legal, né? E o que eu digo, pelo menos eu não fico vendo noticiário. Veja a cultura, pelo menos aqui nós vamos fazer uma resenha diferente, né? Trazendo aí alguns amigos, o Guto Agostini, que é músico, professor, radialista, meu amigo, né? E essa é a principal credencial dele, entre outras. Estamos juntos mais uma vez nesse bate-papo. Fernando Machado, que é empresário e é produtor musical. E nós vamos falar aí sobre o trabalho musical do Guto, né, que é um cantor de MPG, música popular gaúcha, o seu CD Massanilha, que está sendo lançado nas plataformas, já está à disposição da galera. Esse é o assunto de hoje. Boa noite, Guto, tudo bem? Boa noite, Miguel, tudo bem? Boa noite, Fernando. É uma honra, cara, um grande prazer estar mais uma vez conversando contigo numa live. E hoje com essa gostosura que está me alegrando nos últimos tempos, que é o meu último trabalho, segundo, na verdade, é o CD Massanilha, de músicas autorais. Aí está o detalhe, assim, músicas autorais que foi produzido musicalmente exatamente pelo Fernando Machado, que está aqui com a gente. Legal. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, maravilha, Miguel, Guto. É uma honra estar na companhia dos amigos. Que legal. Eu escolhi o Guto para esse horário porque, assim, o Guto é radialista, além de músico. Então, se por acaso eu desmaiar aqui no programa, o Guto toca o programa, né? Guto, de alegria, Eu da continuo. parceria. Continua, tá? É contigo. Pode chamar comercial, pode contar história. Bom, primeiro vamos falar do CD, né, Tá meu bom. amigo? O CD Tu não Massanilha, deixa nós eu me falamos. empolgada. Não, fica à vontade. Enquanto tu falas, né, a cafeína aqui que eu tô tomando vai fazer efeito, né? Porque sabe aquela cestinha depois da janta que o cara Sim. faz? Tava nessa aí, agora Sim. eu tô acordando de novo, tá ligado? Então vamos lá, Massanilha, Guto. Massanilha, cara, olha só. Massanilha, acho que dá para ver aqui, tá? Como é que eu faço para ficar melhor? Eu estou ao contrário aqui, ó, dá para ver que ele está escrito, inclusive, de uma forma diferente, né? Essa aqui é a transcrição fonética do nome Massanilha. Cara, fonética é algo que a gente estuda na faculdade de letras. Então, eu sou professor de português, né? E a ideia do estudo da fonética, isso tem em dicionários, especialmente em dicionários bilíngues, justamente para que um falante de qualquer língua, né, o alfabeto fonético é um alfabeto internacional. Então, um falante de qualquer língua possa pronunciar uma determinada palavra, né, em qualquer língua que seja, através desses símbolos, que são símbolos diferentes da nossa escrita. Né? Então, o LH, por exemplo, esse dígrafo, o LH que nós temos aqui no Brasil, ele aparece como uma espécie de um Y invertido, né? Então, é cheio de alguns detalhes, assim, né? O A mais aberto, né? A palavra que tem o acento tônico, né? Massanilha, né? Então, é uma brincadeira em cima disso que eu fiz, justamente para trazer um pouco esse meu lado de professor também, professor da área de literatura, justamente por isso uma pessoa muito afeita às letras das músicas, à poesia, às rimas, à métrica, coisas desse tipo assim. E aí a brincadeira que eu estou fazendo, como eu sou ligado em MPG, e como já surgiu por aí há algum tempo, primeiro surgiu o pagode universitário, né, Miguel? Depois surgiu depois surgiu o sertanejo universitário. Então eu acabei de fazer agora o nativismo universitário. Mas é brincadeira, com certeza, não quero ofender ninguém. É brincadeira. Eu vou ter que esperar um pouquinho mais, tu aproveita essa live e me ensina a usar crase, que daí eu chego lá para escutar. Eu ia dizer, eu já aprendi a escrever Massanilha de uma outra forma que eu não sabia. Vai passar dos 59 minutos isso aqui, tá?
E daí, Guto, tu pode continuar. O CD, depois nós vamos saber sobre a produção, as histórias desse trabalho. Eu estava ouvindo vocês conversar em Não, off. então, a ideia, na verdade, a ideia é, se a gente, acho que convém dizer para os nossos ouvintes e espectadores, que se eventualmente a gente atravessa um diante do outro aqui, é porque a gente está com um pouco de delay na conversa, né, Miguel? Então, eventualmente pode parecer que está, né, eu percebo que de vez em quando a conversa chega um pouquinho atrasada, né? Mas, enfim, vamos lá, já que eu posso falar. A ideia tá assim, ó, desde que eu era piá, cara, eu sou um gaúcho natural de Lajeado, Rio Grande do Sul, né, Lajeado, ali do lado de Estrela, né, no Rio Taquari. Morei em algumas cidades, sempre morei na cidade, algumas cidades mais sotaque gaúcho, né, já morei em cidades com mais sotaque alemão, né, morei em Caxias do Sul, já moro em Caxias do Sul há muitos anos, que durante muito tempo teve esse sotaque mais italiano. E desde pequeno, como eu tenho um pai de descendência italiana e a minha mãe é de descendência alemã, e as pessoas nas casas dos meus avós falavam essas línguas, ou alguns dialetos, a língua alemã e a língua italiana, ela nunca foi uma língua estranha para mim, embora eu não soubesse o que era. Lamento hoje não ter aprendido e tal, a não ser os nomes feios, né, que a gente sempre aprende. Mas, enfim, então, assim, quando apareceu uma frase para mim, eu era guri ainda, a frase era mais ou menos assim, uma frase musical que dizia assim, ó, Flor de tuna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambuí. Cara, para mim aquilo era a mesma coisa que dizer quel massolim de fiore, sabe? Eu não entendia nada do que queria dizer. E alguém diz, não, mas isso aqui do Rio Grande do Sul, tu tem que saber o que é isso, mas eu não entendia. Não conseguia entender isso. E aí, eu acho que não surpreende as pessoas da minha geração, todas as pessoas quase da minha geração, que quando ouviram uma outra música, uma outra língua, num outro ritmo, se apaixonaram, especialmente porque o ritmo era contagiante. Essa língua que eu estou falando é o inglês, e a banda que trazia esse ritmo era os Beatles, que era mais um tipo de língua que a gente não conseguia entender, né? Mas o ritmo era contagiante. Então, desde pequeno eu tenho essa coisa mexendo dentro, assim, de mim, tipo, eu tenho que ser gaúcho, eu sou gaúcho, mas eu não consigo entender o que os gaúchos falam. E, além do mais, a música que a gente ouvia, basicamente, lá naqueles idos dos anos 70, em rádio, era uma música bastante de origem tradicionalista, né? Que, por natureza, são músicas mais simples e que se referem mais à lida né? A lida diária, né? A faina dos caras do campo, dos caras do interior. Então, o cavalo, né? Tropeirismo, né? E essas coisas, né? E que não dizia respeito àquilo que a gente falava. Então, era uma música que, para nós, era uma coisa chata. Até o dia que meu primo chegou, eu fui visitar meu primo, fazia um tempo que eu não falava com ele, a gente tinha mais ou menos a mesma idade, ele tinha aprendido a tocar violão. E ele aprendeu a tocar violão com a primeira música que todos os caras da minha geração aprenderam quando iam em aula de violão. Eu te dou uma chance para acertar. Fernando, pode responder também. Qual é que foi a primeira música que os caras aprendiam a tocar de violão? Que foi, deixa eu dar uma dica para vocês, essa música foi proibida de ser tocada em lojas de instrumentos musicais. Aqui em Caxias eu entrei numa loja uma vez, tinha uma placa, é proibido, que o cara quer experimentar o instrumento, né? É proibido tocar Starway to Heaven, que todo mundo queria fazer aquela introdução, né? E essa música que eu estou me referindo, que música é essa? Uma nota, qual é a música? Tempo! Fernando? Não vai, não rola. Não, gente, Vento Negro, né, cara? É Vento Negro. Vento Negro. Tá. Claro. Mas essa não era a primeira. A primeira, cara, todo mundo aprendia a tocar Vento Negro, onde a terra começar, todo mundo, cara. Essa música virou um hino, acho, do Rio Grande do Sul, tanto que os professores de música passavam para a gurizada aprender aqueles acordes e tal, né? Só que aquilo me chamou a atenção, que era uma música, não era uma letra gaúcha, mas era uma letra inspiradora, né, cara? Uma letra que fala de liberdade, de justiça, de equilíbrio social.
A palavra viração, ela é uma palavra bastante sugestiva poeticamente, né? E era uma banda, era uma música de um conjunto gaúcho chamado Os Almôndegas. Né? Aquele nome me chamou muito. Como é que é o nome do conjunto mesmo? Os Almôndegas. Pô, é bacana isso aí, né, cara? Né? Então, eu percebia que ali tinha uma vertente. Aliás, almôndega é uma iguaria, né? É um bolinho de guisado, né? Que a minha mãe fazia, eu conheço almôndega assim. A gente conhece como polpeta, né, tio? O que é polpeta? É isso aí, né? A almôndega, polpeta, eu acho que é isso aí, né? Imagino que seja. É isso aí. Almôndega é isso aí. Mas, enfim, cara. E aí, um pouquinho mais tarde, a banda se desfez, e dessa banda aí, algumas pessoas vieram a público. Né? Um deles foi o Peri Souza, hoje já falecido, mas que fez belas músicas, e Cigana Tirana, vocês devem conhecer, né? Um clássico da MPG lá dos anos 80, é dele. Algumas músicas cantadas pelo Cleiton e Cledir, que foi outros caras que saíram dos Almôndegas, também eram do Peri Souza, né? E eu estava mais ou menos ligado nesse clima, assim, desses caras aí. Aí nisso surgiu o Bebeto Alves também, apareceu no cenário. Esse cara aqui é diferente é gaúcho. Ele mostra que qualquer pessoa que escuta Bebeto Alves sabe que ele é gaúcho, mas não consegue identificar ele como as coisas rurais, né? Então isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção. E depois apareceu o rock gaúcho também, famoso até hoje, né? E aí parece que ficou esse caminho do meio, assim, que nos anos 80 até ganhou uma certa força e depois desapareceu. Que intitularam simplesmente como MPG. Mas a MPG, Música Popular Gaúcha, ela não é exatamente um movimento de músicas que falem do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul. São pessoas do Rio Grande do Sul gravando no Rio Grande do Sul música popular brasileira, a grande maioria. Exceto, vamos colocar mais um aí na estrada, que é o Vitor Ramil, né? Dentre esses que eu citei. Mas os demais, assim, estão fazendo música aqui no Rio Grande do Sul para tentar. A impressão é que querem ir embora daqui, querem atravessar o Mampituba, né, em Torres e ir para cima, ir embora definitivamente. Né? Então, eu me sentia, cara, parece que falta isso, sabe? Ney Lisboa, cara que eu admiro pra caramba, certo? Mas ele não é um músico gaúcho, ele é um músico brasileiro, sabe? E, mas aí vem toda uma discussão, porque o músico ele não pode ficar preso, blá, 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 blá. Alceu Valença, cara, tu vai ouvir o Alceu Valença, tu sabe de onde ele é, cantando coisas que são considerados clássicos da MPB, né? Se tu vai ouvir o Zé Ramalho, tu sabe de onde ele é, cara, cantando clássicos da MPB. Então, assim, aí tem a famosa frase, tu quer ser universal, começa cantando aquilo que é teu, cara. Né? Então eu sempre achei que pudesse ter uma música popular com um cara de Rio Grande do Sul, feita pro Rio Grande do Sul, com letras que abordassem a nossa verdade, talvez um tema universal, mas falado do nosso jeito, com o nosso sotaque. Todas as pessoas de fora sabem que quando a gente fala, nós somos gaúchos. Nós temos expressões que são tipicamente nossas. Nós temos palavras que são tipicamente nossas. E nós temos jeitos de dizer coisas universais, né? E quando tu vê uma poesia falando de temas maravilhosos, universais, ditas de um jeito gaúcho, cara, isso me emociona demais. Eu sempre gostei demais disso. Até que chegou um dia que eu comecei a escrever, sabe, sobre isso aí. Escrever, vou botar para fora esse negócio aí. Aí acabou saindo um primeiro disco que eu não sabia como ia fazer. Na verdade, surgiu uma primeira leva de música que eu não sabia como ia fazer. E, por sorte, acabei levando um papo extremamente diretivo, vamos colocar assim. Por isso tem pessoas como o Fernando, que são... Naquela época eu não conhecia o Fernando, mas que são importantes, que a gente conhecia em algum momento, que ele te dirige, sabe? E quem me deu essa linha de diretiva foi o Valdir Verona, né? Vocês conhecem ele também. E no mesmo dia que aconteceu isso, eu estava conversando com o Rafael Deboni também, que eles têm um duo de viola e acordeon. E aí eles, olha, cara, se tu transformar isso num projeto, tu pode entrar no Financiarte e tal, quem sabe, já que tu tem essa ideia de fazer a coisa gaúcha, né? Quem sabe?
Aí eu fui atrás, transformei isso em projeto, e foi muito, muito interessante, porque aí eu pude ouvir o feedback da comissão que avaliava os trabalhos, né? E te posicionando, né, te dando esse retorno em termos do que significa esse trabalho, onde ele pode chegar, qual é a carência que o Estado tem de um tipo de música assim, algumas coisas nesse sentido, né? Enfim, o disco acabou sendo aprovado, e em 2015 eu gravei o primeiro, que é o Fim de Ciclo, né, cujo produtor musical foi justamente o Valdir Verona, e agora em 2021, né, eu estou lançando, as gravações ocorreram num trecho em 2020, e agora em 2001 estou lançando em breve, ele não está oficialmente lançado, embora já tenha chegado, o Massanilha, que é o segundo disco. A partir daquele primeiro, aí eu criei coragem para gravar o segundo disco. Né? Chamei o Fernando. Segura ele aí, Guto, que eu vou. Segura ele aí, Guto, que eu vou mostrar fazer uma foto? De novo aqui. Depois eu vou. Daqui a pouco eu mostro, né? Daqui a pouco eu abro a tela aqui, porque. Isso aí. Daí, fica mais fácil, né? Tá excelente, excelente essas colocações todas. O trâmite, a necessidade do artista, você coloca uma visão global de quem está enxergando isso, né? Tu falou bem, cara, necessidade. O cara chega num ponto que não é assim, tu não tá buscando pessoas para ouvirem isso, cara, tu tem uma necessidade de colocar isso para fora, é uma coisa tão antiga, cara, ela tá guardada há tanto tempo que quando começa a fluir letra, começa a poesia, começa a vir música, cara, parece que vem tudo junto, né? E o Fernando foi um cara que pro segundo conseguiu entender exatamente isso. Esse segundo disco, cara, ele é a continuação do primeiro. Ele é a mesma coisa, é uma música... Bom, o Fernando pode até falar um pouco melhor sobre isso. É uma música de caráter pop, em termos instrumentais, em termos de arranjo, em termos melódicos, mas a poesia que tem dentro dela é uma poesia também de temática universal, mas com um jeito gaúcho de dizer. Se alguém pegar com acordes e milonga, por exemplo, botar uma das letras aqui, ela vai caber. Sim. Eu estava escutando a conversa de produção. E isso, o artista, eu quero que o Fernando entre na conversa, nessa questão. Sim. O artista tem que não é muito fácil, né? Porque artista, radialista, né? Nós somos assim meio boçais, viu, Fernando, né? Fora o Guto, né? Deixa eu falar uma coisa antes do Fernando entrar. Cara, parabéns, eu vi esses dias a entrevista do pessoal do Rádio Táxi. Fiquei emocionado, legal. Cara. Fiquei muito emocionado que o Gel, ele foi o primeiro a falar, né? E quando ele entrou com aquele sotaque de São Paulo, mas é o sotaque mano, né? O pessoal italiano de São Paulo, a maioria deles ali daquela região ali fala, né? Disse, que bom que os caras vieram participar, porque músico é tudo mala. Não, Tava cheio de música na tela. Todos os amigos nossos, né? O Gel, cara, é um cara super humilde, sabe? Quanto mais sucesso, mais humildade. E já está no ar também aqui na página, assim, aliás, né, um patamar diferente, né? Hoje a gente está conversando com um artista aqui local e é o Guto Agostini, que está falando para o mundo. E isso eu acho importante, né? A gente fazer essa ligação. Todos somos humanos, né? Temos já uma resenha do Replicantes, né? Temos uma agendada com o Sandro Reich, que é o filho do Netinho, lá dos Incríveis. Então, tudo isso nos traz grandiosidade. Eu acho que a sinceridade, Guto, eu queria só pitacar, né, como tu falavas, na questão aí do Moraes Moraes. Nós falamos esse papo e estamos dando, na verdade, uma continuidade, né, da nossa cafeína, naquele dia lá, que está também aqui, né, que é a sinceridade do músico, né? Agora, eu brinco, né, que nós somos boçais. Eu acho que nós somos inseguros, no sentido de perder a personalidade, de você se plastificar, né? O Gel mesmo fala disso, né? De que antigamente eles chegaram lá, ele e o Vander Tafo, nas gravadoras, não conseguiam nada, porque eles ouviam Yes, ouviam tudo que era dos anos 70 e 60, e a gravadora cortava, né? E tinha que ir lá ficar se segurando e tal, né? Fernando, fala um pouco disso aí, como é que é lidar com essa coisa de produção, assim? Sim, vamos lá então. Bom, a coisa de produção musical, a atividade produção musical, ela de um tempo para cá, e quanto mais o tempo passa, mais ela é necessária para um artista que quer realmente atingir o seu público. O que acontece? Eu sou músico há
sei lá, 30 anos mais ou menos. E já toquei no Brasil inteiro, a gente trabalhou com alguns artistas reconhecidos aqui no estado, e por muito tempo fui uma artista de palco. Hoje o meu foco maior é estúdio, e existe uma diferença entre o músico de palco e o músico de estúdio. Esse é o primeiro ponto. Existem ótimos, excelentes músicos virtuosos no palco que não conseguem fazer um disco, a não ser que seja sozinho, mas um disco junto com uma banda. Assim como às vezes acontece com bandas que tem músicos muito bons, todos são ótimos, junta todos e não consegue fazer, não consegue funcionar. E existem excelentes músicos de estúdio que não são tão bons no palco, e em raros casos você até consegue trafegar entre as duas coisas, mas o ponto onde eu quero chegar não é nem essa questão do músico de palco de estúdio. O ponto é assim: o cara que é compositor, ele tem uma outra característica. Ele pega uma letra que é somente uma mensagem, mas ela é uma mensagem escrita na língua, ele converte isso numa arte que é a música. E ele tem um público, tá? Penso eu que um dos papéis do produtor não é fazer nada além do que ser a ferramenta que traduz o que o músico já é, o que o compositor já é. Então eu disse pro Guto isso, cara, não preciso inventar nada, porque isso já tá na música. Talvez a gente ainda não escutou. Então talvez aquele solo que tem, sei lá, de qualquer instrumento que seja, do violão, você não fez ele. O meu papel como produtor é encontrar, escutar ele, que ele não tá ali, mas ele já existe ali. Eu sei que isso parece uma viagem, mas o nosso papel como produção musical é exatamente tentar fazer isso da maneira mais coesa possível, abrindo mão até mesmo do gosto pessoal. Então, as minhas influências... Então, por que eu me identifiquei tanto com o trabalho do Guto? A minha influência, eu sou de São Luís Gonzaga, das Missões, né? E a minha influência é a música... É a música nativista. As primeiras músicas que eu aprendi a tocar no violão, né? O meu instrumento é piano, teclado, principal. Mas eu sou multi-instrumentista, ao longo do tempo fui aprendendo os outros instrumentos que precisava. E quanto mais eu trabalhei no estúdio, mais eu precisava saber, exatamente para não depender, chamar o músico para vir aqui gravar. Às vezes eu tenho uma ideia na cabeça, tento passar, o cara quer fazer do jeito dele. E às vezes é ótimo, mas como produtor musical, tem uma forma muito específica que as coisas precisam ser feitas num disco que fica para a posteridade por anos, né? Uma outra coisa que a gente conversou muito com o Guto, cara, a gente precisa fazer uma coisa que daqui 10 anos você vai escutar e você vai dizer, isso continua sendo muito bom. Então, primeira fase de um trabalho do produtor, fazer essa tradução do que já é o trabalho, converter isso em algo que ele, para o público que ele se propõe a atingir, façam sentido, que eles entendam, ele escuta e diga, opa, interessante, muito bom, ou enfim, ele toma muito bom, não gostei, mas o ponto é, ele tem que estar traduzido perfeitamente. O trabalho do produtor traduz isso, traduz essa música. Então, às vezes ele me manda uma música com violão e voz, e eu preciso colocar dentro de um perfil que eu perguntei para ele, cara, que influências você quer nisso aí? Eu gosto de um pop, gosto de MPB, e nós temos a coisa do Rio Grande do Sul, MPG, folk, porque eu toco violão. Então, todas as músicas que você escutar, quando a gente estava montando isso no estúdio, eu imaginava uma banda com ele tocando o violão dele ali de aço na frente e a banda tocando atrás isso. Então, um dos papéis é fazer essa tradução. Outro papel do produtor é que essa sonoridade esteja adequada e profissional, porque hoje em dia, ao mesmo tempo que está muito mais fácil você gravar, em termos financeiros, não é tão difícil você ter um home studio, né? Agora, você fazer isso dentro de um padrão, porque quanto mais isso aconteceu, o padrão mais se elevou. Você fazer isso, ficar dentro de um padrão que ele pode mostrar o trabalho dele para um artista de qualquer nível. Ele pode mostrar isso para um artista, ele pode mostrar para Paul McCartney, se ele quiser. Ele pode mostrar também para o vizinho do lado da casa dele que não sabe nada de música, nunca gravou nada. Tá? Paul McCartney, boa ideia.
E ele pode levar isso lá na Globo, para a Globo tocar. Sei lá, se apresentar num programa da Globo, ou colocar na internet, ou colocar numa plataforma lá de música. Então, o outro papel do produtor é que esse som seja dentro de um padrão do mercado musical. Então, você traduzir o que já é, o trabalho do Guto já é muito bom, ele já tem uma característica muito específica, não é difícil trabalhar com as músicas dele, tem produções que são mais desafiadoras, porque às vezes, ao contrário do que você, às vezes é o senso comum, se o cara tem uma personalidade muito forte, é ruim de trabalhar com ele, porque eu não vou conseguir dirigir ele. Mas eu não quero dirigir ele, pelo contrário, eu quero que ele me dirija, eu quero que ele me dê o caminho, porque eu não sou ele, o artista é ele. Então, a gente, na verdade, precisa disso. E quando o artista não tem isso, é mais difícil para o produtor trabalhar, muito, muito mais difícil, porque às vezes você faz uma pergunta, cara, o que você acha? A gente vai por esse caminho ou por esse caminho? E o artista, o cantor, o autor diz o seguinte, não sei. Aí eu tenho que tomar essa decisão. E essa decisão... Aí tu tem que ser um artista, aí não rola, né? Não, essa decisão não teria que ser minha, eu vou basear isso em estudo, daí eu vou ver, beleza, vou pegar de novo as referências, vou ver onde é que ele quer chegar e tal, e vou tomar uma decisão que eu acredito que, se eu fosse ele, eu tomaria, entendeu? Mas não é o mundo ideal. O mundo ideal é que o artista já saiba exatamente aonde ele quer chegar, que tipo de coisa que ele quer, e aí, para mim, o meu trabalho fica super fácil. Basicamente, eu preciso encontrar o que já está ali. Esse é o trabalho do produtor. Obviamente que a gente precisa ser muito caprichoso na parte de gravar isso, você precisa ter bons equipamentos, vai bastante investimento de tempo, então não é simplesmente pegar e gravar de qualquer forma, pelo menos não é assim que a gente trabalha. Sim. Porém, na verdade, o que a gente coloca é amor ali. Pega aquela letra, aquela pedra bruta ali, esculpe ela com amor e coloca ela de volta dentro de uma bolachinha que nem essa que ele tem nas mãos aí. Então, basicamente é isso. O trabalho, não, excelente, muito, muito descritivo e importante para muita gente que está iniciando na profissionalização da música, Fernando. E eu te agradeço por esse didatismo, né? Quase que beethoviano, né? Você tirar do invisível, você não precisa ter ouvidos, né? Você precisa ter a imaginação para ouvir o que não existe na música dentro do estilo e ter a empatia, né? Ou seja, o produtor, quanto mais empatia tiver com o artista e o artista aceitar isso, né? Sem perder a característica. É óbvio que existe também a coisa assim, porque às vezes, indo um pouquinho além ainda, às vezes o artista não tem conhecimento técnico. Aí sim, aí às vezes tranca o pé. Cara, isso aqui não tem a ver com a parte artística. Nós temos duas partes muito distintas de uma produção musical, de vídeo, ou qualquer coisa que você for fazer, até mesmo de arte. Tô botando a mão para cá, ela vai... Nós temos espelhado. Nós temos a parte técnica, artística e a parte técnica, tá? A partir do momento que ele me dá a responsabilidade de produzir algo, a parte técnica fica sobre minha alçada. E aí não tem discussão, porque é técnico, ele não tem que saber isso, não é obrigação do cantor, do autor, saber determinadas coisas técnicas. Então, às vezes, já aconteceu com outros artistas que a gente trabalhou, que o artista, por exemplo, gosta do som da voz dele, sei lá, um pouco mais grave, um pouco menos grave, um pouco mais assim, mais assado. A gente trabalha muito, ou até do som do baixo do disco, cara, o som do baixo tá muito grave, ou tá pouco grave, ele precisa vir mais. E do ponto de vista técnico não funciona assim. Ele precisa ficar no lugar dele, e o lugar dele é ali. Tecnicamente falando, é ali. E aí é que... porque tem, nessa hora que o produtor, vamos dizer assim, nessa hora que o produtor tranca o pé, então. A única hora que o produtor tranca o pé. Não, é o seguinte, isso aqui, desculpa, mas não é uma decisão artística. Isso aqui é uma decisão técnica, eu vou tomar essa decisão e eu assumo a consequência ou o resultado disso. Combinado? Combinado. Então tem que ser assim. Mas é a única hora que a gente coloca as asinhas de fora, vamos dizer assim, para assuntos técnicos. Para assuntos artísticos, não. O Guto tá louco para falar, só vou fazer essa ponte aqui. Já passou meia hora, cara, nem notei. Eu louco para falar, capaz. Eu acho importante manter esse ponto para a gente passar, porque você entende que hoje nós temos várias plataformas de execução.
muita gente com saudosismo do vinil. Né? Você vai ouvir no smartphone, sem fone, e fica terrível. Aí você bota no outro lugar. Então tem lugares que vai equalizar naturalmente, tem lugares que aí você falou do baixo, aí o baixo vai saltar, a voz vai ficar, daqui a pouco salta um grito da voz. Isso, né? E o músico está acostumado a equalizar no. A gente está acostumado a equalizar no palco ali. No palco você tem os retornos e tal, mas quem ouve na frente não é o músico, muitas vezes, no ao vivo, né? Ele ouve na equalização e tal. Isso, né? Não é isso, né? Quero dizer também, viu, Fernando, que eu tenho ligações profundas com São Luís Gonzaga, minha esposa é de Tupanciretã, e a minha sogra, que Deus a tenha, né? Fui muitas vezes a São Luís. Olha, agora, nos últimos anos. Não conhecia as missões até casar de novo. Depois, cada 3, 4 vezes por ano, nós íamos para lá. Antes da pandemia, obviamente. Né? O melhor churrasco do Rio Grande do Sul. Meu cunhado é prefeito lá do município de 16 de novembro, vereadora. Então, quer dizer, tem o Baitaca de lá também, né? Lá, de São Luís. São Luís Gonzaga é terra, né? De Pedro Tasca, né? E muitos outros, Jorge Guedes. Gonzaga é terra de Jaime Caetano Brown. Jaime Caetano Brown, morou lá há muitos anos. De músicos, né? Lá é a música... O Beto, que tocou com o Baitaca há muito tempo, está tocando comigo agora, né? Não tocamos muito tempo porque a pandemia nos travou, mas é um excelente guitarrista, né? E estamos juntos agora. Que legal. Guto, essa relação tá boa com o Fernando? Já se emburrou um pouquinho, não? Porque o músico se emburra fácil, né? Tu é músico também, né, Fernando? Burrar é um melhorou. Gaúcho, né? Depois que o disco ficou pronto, melhorou. O problema foi durante a gravação. Não, eu estava acompanhando o que o Fernando estava dizendo, está rigorosamente certo. Né? O discurso dele está muito apropriado com a prática dele, né? Então, existem algumas questões que são totalmente de produção musical mesmo, né? E o músico não vai se meter nisso aí. Né? E até eu mesmo tive algum... Não dificuldade, mas eu mesmo tive que entender esse processo todo. Mas eu tô super faceiro, cara. Tô super satisfeito. Esse disco teve um... Nossa, ele tá muito bom de ser ouvido. E para o meu critério, para o meu padrão, eu tenho certeza que daqui a 10 anos ele vai continuar sendo bom de ser ouvido. Né? Exatamente, talvez por ele não ter esses modismos, né? Essas coisas de vez... tá na moda colocar o baixo aqui na frente, por exemplo, né? O Fernando falou. Cara, daqui a 10 anos... Vocês lembram das baterias seria um plugin hoje, né? Que se usava nas baterias nos anos 80, as baterias bem do pop dos anos 80, pop rock dos anos 80. Sim. Hoje tu escuta aquilo, o cara dá... Eu sei, mas tu já deve ter ouvido algumas coisas assim, né? O cara dá a batida, se ele der uma batida na bateria, o cara já vai para anos 80, sabe? Ele já soa como uma coisa datada, sabe? Então, às vezes isso não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa porque o disco vai soar datado, né? Então, já que tu tem um trabalho que tem temas universais, né? Os temas universais, eu falo bastante nisso, porque eles são temas eternos, né? Eles não morrem, esses temas. Eles encontram novas maneiras de dizer, mas eles são temas que não morrem. Né? Então, um CD que mantém a qualidade do CD. Então, assim, eu não tinha motivo para pensar que daqui a 10 anos ele não vai estar tão bom quanto ele está agora, que ele está sendo lançado. Então, nesse sentido aí, parabéns, Fernando. Eu fiquei super, super faceiro e recomendo o trabalho dele. Olha aí, obrigado. Que bom. E ele foi adiante, Eu esqueci de dizer que tinha uma parte de terapia de casal entre produtor e artista, mas agora já está resolvido. Vamos em frente. É isso aí. Às vezes é uma questão de tu fala bem de mim que eu te dou um desconto também. Boa, agora. Mas como esse aqui já tá pago, vai ter que ficar para a próxima. A próxima, Guto, aquela vez que tu falou legal lá no Miguel, eu vou te dar um desconto aqui. Né? Miguel, nossa, deixa eu aproveitar aqui, ó. Também. Vai lá. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Esse disco ele tem um encarte, tá? Um encarte com letras e fotos também, totalmente trabalhadas. Eu quero citar aqui o nome. Peraí. Vai falando, fica com ele paradinho. Deixa eu pegar. Eu vou te achar. Uhum. Deixa eu ver se eu te acho aqui nos. Consegue ver aqui? Uhum. Deixa eu ver se eu não vou fazer nada errado aqui. Não estou conseguindo te achar aqui. Tem aqui, peraí. Agora sim.
Mostra Pera aí aí. que eu... Aí, ó. Mais para cima um pouquinho. Mais para cima um pouquinho ali. Isso. Aí mostra um pouco do encarte. Não dá para ler muito, mas dá para ver. Tá legal. Não, mas ele tem todas as letras do trabalho. Fiz muita questão de fazer isso aqui. No Tem umas primeiro fotos disco também tem, ali. tem umas Onde é que fotos são essas feitas no fotos? campo. Exato, essas fotos são da Tatiele Sperry. Ela já faz algumas vezes. Foi ela que fez também essa maravilha da capa aqui, né? Que é uma explosão de páginas, digamos assim, né? E o músico meio Harry Potter, assim, né? Um estado de... Mostra a capa paradinha aí, mais para cima, faz favor, Guto. Mais para cima. Vou tirar um comentário aí que está na tela. Ali, ó. Fica paradinho aí. Ali, ó. Guto Agostino e Massanilla. Dá para ver direitinho escrito ali ao contrário, ali, né? Como é que tu falaste? Massa Naima, alguma coisa assim, né? Depois nós vamos falar de novo, tá no início da live. Não tem. Só olhando tu vai achar que é grego, né? Então não tem como. Isso, exatamente. Legal, cara. Deu para ver. Tava mais bonito então, o CD. Volta. Tô brincando. A Tati Sperry, não, eu sei que tá falando sério, cara, mas tudo bem, não tem problema. O que importa é o CD mesmo. O que importa é o CD. Se eu não tivesse falando sério, seria pior, né? A Márcia Padilha aí, ó. Márcia Andréia Padilha, é muito bom, adorando, guris. Obrigado, um abraço para você, Márcia. Suspeitona. Legal, ela tá ali na cozinha, eu tô aqui na sala, ela tá aqui na cozinha. Né? Que legal. Curta, compartilha, manda pra galera. E aí? E eu costumava dizer, inclusive, aproveitando o gancho, assim, volta com o CD, e tá mais bonito. Quando eu trabalhava em rádio, que trabalhava para valer mesmo, né? Trabalhava na antiga Estúdio 93, depois na UX FM. Aí os caras, mas eu imaginava que era diferente, né? Tipo, o cara te escuta no rádio, né? E depois ele te vê. Aí eu já ficava olhando pro cara, assim, tu tá querendo dizer o quê, né? Tá achando que pela voz do rádio tu achava que eu era mais bonito, né? Eu digo, cara, mas se eu fosse bonito, então eu ia trabalhar na TV, não no rádio, né, cara? É que nem o cara que... nem quando a pessoa diz, quando tu faz alguma coisa legal, mas nem parece tu. Valeu, né? Ficar me elogiando ou não? Deixa eu dizer mais umas coisas aqui. À vontade. Só uma questão técnica, tá? As fotos são da Tati Sperry, mas o trabalho gráfico desse encarte, tá? Que ele tá bem bacana, ele foi muito bem produzido, tá bem... Convido para as pessoas a verem isso aqui mesmo. O trabalho gráfico desse encarte é de um cara que é um baita de um músico, um baita de um baixista, que ele está trabalhando agora também com essa parte mais de gráfica e fotomontagens e coisa assim. É um cara conhecido do pessoal chamado Gustavo Viegas, que fez o trabalho gráfico desse encarte. Ficou maravilhoso. Super baixista, então, né? Gustavo Viegas foi baixista, fantástico, né? Um excelente cara. E a gente teve como músicos, né? O Fernando, ele acabou já dizendo, ele é multi-instrumentista, então ele fez a maioria dos instrumentos, foi o próprio Fernando que tocou. E, inclusive, me ajudou a fazer alguns backing vocals. Mas nós tivemos o acordeonista, o Rafael De Boni, e um cara que é um andino, ele é peruano, da Nata, certo? Que é o Percy Arias. O Percy, na primeira música, chamada Aurora, a gente faz um tema... O Fernando, o que é aquilo, cara? Aquilo é uma chacareira andina? Como é que é o nome daquilo, cara? É um chamamento. Mais ou menos isso. É uma coisa assim, tá? Mas é um tema andino. E a gente trouxe o Percy para fazer as flautas típicas, aquela quena, a zampônia e tal, ele fez. Então foi muito legal. Isso me lembrou um pouco de Mercedes Sosa também, dessas misturas. Assim. Tem a ver. Tem alguma coisa, tem, com certeza. Com certeza, certamente que tem. Tem essa parte de música latina, desses caras mais conhecidos, assim, às vezes a gente não sabe nem o nome, mas a gente ouviu aquilo. Eu tenho, por exemplo, Miguel, eu ouvi em 1978, 79, o primeiro disco de vinil ainda, que não tinha nascido, claro. Eu estava brincando. Assim. 78 eu tinha 9 anos. Sim, desses caras que hoje andam tocando na praça ali, né? O primeiro disco talvez foi o melhor disco que eu vi em toda a minha vida, cara. Era um grupo fantástico, chileno. Nesse disco, inclusive, a Mercedes Sosa fazia uma participação com eles, chamado Grupo Água. E eles têm esses temas, enfim, com a charanga, né? E
Foi um disco fantástico, cara. E eu ouvi tanto aquilo na minha adolescência que, obviamente, isso acaba ficando como referência, né? Daqui a pouco tu começa a fazer uma brincadeira no violão, tu nem te dá conta, aquilo veio daquilo lá, sabe? Então, essa música Aurora, que é a música que abre o CD, que tem a participação do Percy, ela tem tudo a ver com aquilo. Deixa eu falar mais uma coisa. Eu tenho nesse disco aqui uma participação especial também. O disco tem 11 músicas, 9 são autorais e 2 são de outros compositores. E uma das músicas, O Rastro e a Poeira, é uma música do Miro Saldanha. E eu tenho a grata satisfação de contar com o Miro Saldanha fazendo dueto comigo nessa música. Então, tem a participação especial do autor da música. Já é uma música que o pessoal que gosta desse nativismo um pouco mais aberto, já é uma música que o pessoal gosta, O Rastro e a Poeira. Nesse CD aqui tem uma versão já um pouco mais moderna, com o cara que o Fernando colocou nela, e com a participação do Miro Saldanha. E uma outra música também, chamada De um Olhar que Some, que foi cantada num festival pela primeira vez pelo Pirisca Greco. E a gravação que a gente tinha desse álbum, embora o Pirisca seja um excelente intérprete, mas a gravação era uma gravação meio ruim. Eu acho que alguém eu acho que filmaram, ela é feita num vídeo, mas aquele vídeo direto, né? Um som direto e tal. Então tem muito barulho de plateia, muito chiado, coisa assim. E a primeira vez que eu ouvi essa música, essa música é fantástica. E por alguma dessas curvas que o destino vai fazendo, eu acabei sendo colocado em contato com os autores da música e o outro autor da letra. São 2 caras de Bagé, o Fábio Peralta e o Carlos Machado, que me cederam os direitos, incentivaram, inclusive, e a gente fez uma gravação, quase um blues, né, Fernando? Sim, quase um blues, deu uma cara nova para De um Olhar que Some, que também é uma música que veio emprestada e, nossa, adoro essa música. Uma balada blues, né? Foi um negócio diferente. Tem que escutar para ver. Isso aí. Eu acho legal, gente, Fernando, né? A música não tem fronteiras, né? A música evolui, né? O Guto contextualizou super claramente a questão do regionalismo, a gente não querer né, manter a tua raiz e expandir-la pelo mundo, né? A música não tem fronteiras nessa questão, né? A história que a gente vê do rock... Por não saber de fronteiras... Por não saber de fronteiras, padeço de amplidão. Eu tenho um mar nos meus olhos e campos no meu coração. E o que acontece? Esse é o refrão. Esse é o refrão de Coração Sem Fronteiras que está lá no disco. É perfeito. Que legal. E essa coisa dos instrumentos, já que estamos falando nisso, a música gaúcha ela é muito característica. E por muito tempo ela foi mais, ainda é, para a gente caracterizar, chamar algo de música gaúcha, ela tem todo um molde, né? Ela tem toda uma caixinha, que quando você sai fora daquela caixinha, tem algumas correntes do pensamento, e não tem problema nenhum nisso, mas tem algumas correntes do pensamento que acham que é uma ofensa aquilo ali. Só que mal sabem, ou talvez nunca estudaram direito a música gaúcha, que nos seus primórdios era tocada por violino, né? Então, que veio da Europa junto com os espanhóis e tal. Exatamente. Aliás, inclusive na reunião das missões, né? Nos jesuítas. Então, claro, que óbvio que dependendo dos objetivos que você tem, ela tem um molde específico. Mas eu, por exemplo, como tecladista, pianista, sofri muito isso. O que o tecladista está fazendo numa banda de música gaúcha, né? Eu tocava com artistas regionalistas também, né, do nativismo, e que eram os mais abertos, com mais visão, e por sinal, os que conseguiam ir Brasil inteiro, então eles tinham uma banda mais completa. Fernando. Por exemplo, Délcio Tavares, trabalhei com o Délcio muitos anos, fui diretor musical do Délcio, Ítalo Gaúcho, né? Por, 10 anos. Nos 2 DVDs do Wilson Paim, a gente participa, toquei com ele também uns 3 ou 4 anos, que são artistas reconhecidos nacionalmente, com trabalhos muito específicos, diferentes, para mim, as 2 maiores vozes do Rio Grande do Sul ainda, historicamente falando, e com um trabalho que, se você perguntar em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, tal, onde a nossa Brasília, aonde a nossa música chega com um pouco mais de... consegue entrar, né, que não é tão fechado, e por onde tem também muitos gaúchos, né,
eu tenho um gato aqui no estúdio, às vezes ele quer passar. Não pode mostrar, mostra ele aí, eu também tenho gato. Ele quer participar. A minha gata, ela, quando ela quer que eu abra a porta, ela derruba o que tem em cima da mesa aqui, né? Imagina. E aí ela sai. Então, assim, o que acontece? Esses artistas conseguem ir exatamente por causa dessa visão de ter um trabalho que vai muito além de você ter ou não ter um instrumento ou outro. Óbvio que você não vai colocar um instrumento que não tem sentido por seu trabalho, nada a ver. Mas você impedir que o instrumento esteja no teu trabalho, pode ser que você está limitando. E o Guto tem uma visão muito boa disso, óbvio. Ele já tem um trabalho diferente, é um trabalho que é diferenciado, ele é um trabalho que agrada tranquilamente quem gosta de música gaúcha, quem gosta de música nativista, quem gosta de rock, pop, também vai gostar. Isso é que é o interessante na coisa. Uhum. Então, você poder juntar tudo isso num trabalho e conseguir atingir tantos públicos assim, é quando você leva o nosso estado, porque a linguagem, toda a linguagem das letras, ela é falando das coisas aqui do Sul. Isso é lindo, cara. Se você pega e coloca isso, tocar num aparelho de som de uma pessoa lá no Mato Grosso, ou, sei lá, no Paraná, ou em qualquer lugar do Brasil, no Nordeste do Brasil, vai acontecer muito parecido com o que ele falou. A pessoa vai escutar e vai dizer, não, mas esse cara é gaúcho cantando. E ele está cantando coisas do Sul. Que bonito isso. As pessoas fora do nosso estado, elas gostariam, talvez, poucas pessoas sabem disso, mas se você tiver contatos e você conversa com o Brasil inteiro, você sabe que tem muitas pessoas sedentas querendo conhecer mais da música do Sul. Só que aquela linguagem fechada do vaneirão não consegue, não é que ele não vai, porque ele tem o objetivo do baile, tem o objetivo daquela coisa ali, do CTG. Uma pessoa não vai colocar um disco, volto a dizer, eu adoro, que eu adoro bugio, né? Me criei escutando bugio. Então, mas uma pessoa não vai colocar na sala dele tocar só a vaneira, uma tarde inteira. Claro. Entende? Então, o que acontece? Porque mas é isso aí. Então, você conseguir entrar Brasil afora e até mundo afora, falando das coisas aqui do nosso estado. Isso é uma das missões, na minha opinião, do trabalho do Guto. Eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma outra visão ainda, complementar o que o Fernando falou muito dessa relação de uma música daqui do Rio Grande do Sul para fora do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho um discurso muito grande para mim, muito forte, é um discurso arraigado, muito embora a proposta dele é ir para fora. Olha que parece um paradoxo isso, né? Mas na verdade assim, a gente não pode de maneira nenhuma negar o nosso passado. Nós somos crias das nossas raízes, para bem e para mal, certo? Para bem e para mal. Quanto mais a gente conhecer o nosso passado, mais a gente se situa. Porém, quando a gente vai fazer as nossas manifestações artísticas, a gente apenas faz uma manifestação ritualística tradicional que se refere de novo ao passado, a gente fica preso num ciclo que eternamente nos manda para trás. Então, assim, o que eu digo? Por que alguma pessoa, às vezes, se sente agredida? Por que ela se sente agredida se alguém faz uma música diferente? Né? Já aconteceu no primeiro trabalho, a gente fez vídeos e postou no YouTube e tal, né? E algumas coisas andaram milhares de vezes, dezenas de milhares de visualizações. De repente entra um gaúcho lá e comenta, mas isso não é música gaúcha. Sabe? Mas por que alguém se sente ofendido com isso? Por que se sente ofendido? Essa é a pergunta que eu faço. Cara, tu não pode viver de passado, é muito simples. Se tu vive de passado, viver de passado significa ouvir os músicos antigos com aquelas músicas do passado. Não, tem muito músico atual, hoje, caras mais novos até do que eu, que são muito antiquados, que fazem uma música muito antiga, que não acrescenta nada, que não acrescenta um violino, por exemplo, que o Fernando está falando, sabe? Que não acrescenta, com o advento do nativismo, uma nota, no final dos anos 70, aceitaram uma flauta transversa. Só fazem música primeira, segunda e terceira, né? Mas nada contra, volto a dizer. Não exatamente. E assim, e apontar para frente, viver o momento e apontar para frente, nem pensar, não funciona. Então, a minha briga
é justamente isso, sabe? De tentar, porra, cara, vamos olhar para frente, né? Agora que eu vi aqui, eu copiei e colei do WhatsApp as legendas, tá? Tem aqui na Massanilha é o segundo trabalho do cantautor. Isso é um neologismo? É um erro gráfico ou tá certo? Não, tá certo, tá certo, tá certo. Tem alguns. Tu sabe que eu fui procurar isso? Cantautor, O nome tá aí, é o cantor-autor, é o cara que gosta de cantar aquilo que é de autoria dele. A primeira pessoa que eu vi usando isso foi... Não, ela existe, cara, inclusive em lugares como a Espanha, ela é muito famosa, porque são pessoas, são autores de músicas ligadas a determinadas culturas mais localizadas. Que é o que eu tento ser. Que é o que eu tento ser. O primeiro cara que eu vi usar essa expressão foi o Mauro Moraes, cara. Mauro Moraes que eu vi usar essa expressão a primeira vez. E eu achei... Primeiro eu achei ela divertida, né? Eu achei ela bacana, porque junta o cantar com ser autor, né? E depois eu fui atrás, eu fui dar uma pesquisada na palavra. Cara, é muito bacana mesmo, cara. É legal mesmo. O cantautor é o artista que cria o próprio trabalho e que está muito ligado àquele lugar onde ele vive, né? Achei legal, por isso que eu te pergunto. Legal. E já vamos aproveitar rapidamente. Aqui nós temos ainda 15 minutos de programa, né? Passando, aliás, a gente quer botar ele no Instagram, então nós vamos ter que fazer perguntas de Miss e respostas de Miss, como eu digo sempre. Tá bom. Eu cito rapidamente essa questão aí. Príncipe, como é que é o Pequeno Príncipe? Pequeno Príncipe. Isso aí. Massanilha, eu me lembro que a minha avó dizia: vou fazer um chá de massanilha. Nós falamos outra vez, mas é legal dizer, né? Hoje tu toma camomila, é a mesma coisa. É a mesma coisa, camomila, exatamente. Massanilha, macela, que alguns chamam de Marcela também. Essa coisinha que vocês escolheram aí na Páscoa, sabe, na Sexta-feira Santa, isso é massanilha. Isso é massanilha. Legal. Mas muito tá, bem. eu vou dar moral agora, tá? Aí tu vai perguntar por que esse nome, né? Rapidão, olha só, cara. Ser? Cara, é muito simples. Márcia Padilha. É o nome da minha gata. É o nome da minha gata. Vou botar ela. E aí eu faço essa. Esse disco é uma homenagem a ela, cara. A minha rima. Aqui, ó. É a minha rima de massanilha. Márcia Padilha, minha rima de massanilha. Que legal, o amor é lindo, né? Se não fosse a minha querida aqui, esposa, eu não estaria aqui para contar essa história, né? Elas nos acalmam, nos prendem, a gente esperneia, né? Fala sério, né? A gente esperneia, né? Sim, normal. Músico, então, radialista é mais complicado, hein? Eu não sei o que vai ser o dia que eu for perfeito, mas aí também não vai ter graça, né? Eu me esforço, né? Fernando, muito obrigado, meu irmão, é um prazer nós conversarmos, eu vi que você tem muito conteúdo. Mostra a gata aí. Vou te botar em solo aqui, mostra a gata aí para o Guto já mostrou a gata dele, mostra. É do gato ou gata? Gato? Esse é gato. Esse é o preto. Que legal, cara, o preto, que lindo. Preto, cara. chato. Black and white. Muito eu tenho legal. Cara, esses dois. Fernando tem dois gatos, um gato ali, preto e um branco. Eles deviam estar junto nos créditos do disco, cara, porque toda a sessão de vozes, as sessões de vozes no estúdio do Fernando. Foi com os dois gatos o tempo todo. Eu acho que eles ajudaram, inclusive, no abafamento dos sons, das frequências, né? Na verdade, o preto, falando sério mesmo, eu né, vou viajar aqui de novo, mas quando uma coisa está ficando boa, ele vai e deita do lado. Ele vai e deita do lado das caixinhas de som ali, fica escutando, fecha o olhinho assim, aí eu já sei que está no caminho. Se ele não fizer isso... São místicos. Eu me lembro vocês lembram da cultura do Walt Disney, né? Do Matinhos, né? Que tinha aquela banda que tocava no sótão, né? Vocês lembram disso, né? Cara, sim, Matinhos, cara. Olha só. Tava nos gibis dos almanaques. A minha eu gata não tinha nascido ainda. Eu não tinha nascido, mas eu... me vinguei. Boa. Não, mas eu li no sebo. Ouviu falar? A minha gata, eu ouvi falar, mas o Fernando não lembra, porque isso se tinha essa cultura, é muito legal. O Matinhos... Lá em São Luís Gonzaga não chegava essas coisas. Uma banda de gatos de rua, viu? Que tocavam no sótão. Os gatos têm muito dessa sensibilidade, são muito místicos. A minha gata, aqui, a Lola, o nome dela é Lola, porque a minha filha chamou ela de Lola, e eu dei o sobrenome. O nome dela é Lola Palusa.
Ah, legal. Nome bonito. Lollapalooza. E ela fica, quando eu boto a música que eu estou cantando, ela fica do lado da televisão, escutando ali e tal. Muito legal. Tem essa sensibilidade, sim. Com Fernando, certeza. Muito obrigado também, gente boa. Vamos falar de outros trabalhos também, trabalhos autorais, outros artistas. Esse é um espaço, em seguida vai estar no YouTube, no Instagram e está em Sabe Caxias. É um prazer. Eu sabia, né? O Guto sabia também, né? Que o tempo ia ser pouco e realmente está sendo pouco, mas muito agradável. Muito obrigado, Fernando, pela tua participação aqui. Eu quero conversar contigo outras vezes. Mim é uma honra. Dá tua rede social aí que eu vou botar aqui para o pessoal, se é algum trabalho, alguma coisa, fala aí. Pode pesquisar lá no Instagram por Fernando Machado Online, tudo junto. Fico legal, grato. Um prazer, viu? Pela troca de ideias, pela resenha, qualquer coisa que precisar, a gente está à disposição aí. Legal, prazer, viu? Guto. Miguel, deixa eu aproveitar e dizer que esse disco físico, tá? Ele está à venda, tá? Eu não mandei fazer muitas unidades, mas também não são tão poucas, assim. Então a gente está tentando conseguir. Eu deixei todo o meu dinheiro na mão do Fernando, né? Então tem que recuperar um pouco disso, tem que vender CD agora. Mas enfim, falando sério. Mas eu vou comprar, compro, sem problema. Boa essa. Boa. É um bom negócio. Olha só. Acesse www.querenciadiscos.com.br, fale com o Evandro Brambila, querenciadiscos.com.br. Aqui em Caxias, no Galpão do Tio C, todo mundo sabe onde é que fica, né? E quem quiser apenas ouvir o trabalho, já pode procurar no Spotify, tô nojento, cara. Spotify vai encontrar Evandro Brambila, tu falou? Exatamente. Essa parte. É meu parente, então. Esse cara não é teu... Tá, mas ele não é teu parente, cara? Conhece o Evandro? Devemos ser. Os Brambilas são espalhados pelo mundo. A gente está tentando uma supremacia, né? Bernie. Né? Não, Evandro Brambila, meu amigo, excelente profissional, e tem o acervo da Querência Discos com relação a músicas gaúchas e tal. O cara é fantástico. O que precisar, ele tem. querenciadiscos.com.br. Foi um prazer. Uma boa sexta-feira para todos. Sabe Cultura conversou aí com o Guto Agostini, com o Fernando Machado, músicos, produtores, radialistas, todo misturado e gente boa pra caramba. Legal. Tchau pra você. Todo mundo com gato também, né, cara? Eu também tenho os meus dois aqui. Abraço. Legal. Como é o nome deles, Guto? Lolita. A gata é a Lolita, é o diminutivo da tua, né? E o gato é o Tango. Figuraça. Legal. Também conhecido como Dr. Pimpolho. Dr. Pimpolho. Gostava muito também. Da Cileide. Isso aí. É isso aí. O Cileide! Doutor Pimpolho, aliás... o Dr. Pimpolho me lembra certos presidentes agora, pensando bem, sabe? Vai começar... Vai começar outra live, então. Agora vai mais uma hora de live. Pô, Cileide, vamos fechar o Congresso, ok? Valeu, galera. Um abraço. Abraço, até mais. Valeu.